Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos. Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva. E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin, um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de Kung Fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão para o resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é Kung Fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão. Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena. Bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver, simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho. Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal Guerreiro Dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu.
Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí do nada o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Para Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante. Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo. E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá para sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o guerreiro dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você está treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar. Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele está preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o guerreiro dragão foi escolhido, a situação sai do controle. Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende. Esse cara é perigoso de verdade. E ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando o Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele. Porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho. E deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que é um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa, bem devagarinho, a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar. O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo tá acabando. A história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos.
Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva. E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin, um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de kung fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão para o resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é kung fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão. Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena, bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque, sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver, simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho. Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal Guerreiro Dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu. Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí, do nada, o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Para Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante.
Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo. E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá para sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o guerreiro dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você está treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar. Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele está preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o guerreiro dragão foi escolhido, a situação sai do controle. Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende, esse cara é perigoso de verdade, e ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando o Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele, porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho, e deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que é um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa bem devagarinho a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar. O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo tá acabando. A história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos. Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva. E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin,
um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de kung fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão para o resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é kung fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 Furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão. Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena. Bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 Furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque, sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver, simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os Furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho. Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal Guerreiro Dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu. Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí, do nada, o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Pra Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 Furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante. Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo. E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá pra sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o Guerreiro Dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você está treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar.
Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele está preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o Guerreiro Dragão foi escolhido, a situação sai do controle. Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende, esse cara é perigoso de verdade, e ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele, porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho, e deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que é um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa bem devagarinho a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar. O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo tá acabando. A história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos. Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva. E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin, um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de Kung Fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão para o resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é Kung Fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão.
Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena. Bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque, sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver. Simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho. Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal Guerreiro Dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu. Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí, do nada, o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Para Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante. Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo. E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá para sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o Guerreiro Dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você está treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar. Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele está preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o Guerreiro Dragão foi escolhido, a situação sai do controle.
Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende, esse cara é perigoso de verdade, e ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando o Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele, porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho, e deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que é um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa, bem devagarinho, a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar. O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo tá acabando. A história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos. Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva. E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin, um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de Kung Fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão pro resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é Kung Fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão. Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena.
bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque, sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver. Simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho. Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal Guerreiro Dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu. Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí, do nada, o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Para Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante. Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo. E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá para sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o Guerreiro Dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você está treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar. Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele está preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o Guerreiro Dragão foi escolhido, a situação sai do controle. Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende, esse cara é perigoso de verdade, e ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando o Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele, porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho, e deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul
tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que há um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa bem devagarinho a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar. O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo tá acabando. A história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos. Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva. E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin, um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de Kung Fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão para o resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é Kung Fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão. Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena. Bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque, sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver, simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho.
Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal guerreiro dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu. Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí, do nada, o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Para Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante. Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo. E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá pra sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o guerreiro dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você tá treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar. Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele tá preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o guerreiro dragão foi escolhido, a situação sai do controle. Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende, esse cara é perigoso de verdade. E ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele. Porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho, e deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que é um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa bem devagarinho a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar.
O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo está A acabando. história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos. Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva. E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin, um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de Kung Fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão para o resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é Kung Fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão. Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena. Bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque, sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver. Simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho. Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal Guerreiro Dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu.
Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí do nada o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Para Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante. Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo. E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá para sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o guerreiro dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você está treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar. Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele está preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o guerreiro dragão foi escolhido, a situação sai do controle. Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende, esse cara é perigoso de verdade. E ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele. Porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho. E deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que é um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa bem devagarinho a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar. O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo tá acabando. A história começa apresentando o Paul, daquele jeito que já faz a gente rir em 2 segundos. Antes mesmo da gente entender quem ele é, o filme joga um sonho absurdo na tela. Paul aparece como um verdadeiro mestre do Kung Fu, todo estiloso, ágil, saltando pelos telhados, derrotando dezenas de inimigos com golpes perfeitos. Ele é rápido, forte, confiante, praticamente uma lenda viva.
E o mais engraçado é que tudo tem aquele exagero típico de sonho, com fogos, fãs gritando o nome dele, os 5 furiosos lutando ao lado dele como se fossem melhores amigos. Ele é tratado como o maior herói da China. Só que aí, do nada, pá, ele acorda. E a realidade é o completo oposto. Nada de guerreiro lendário, nada de agilidade, nada de músculos definidos. O que a gente vê é um panda grandão, desajeitado, todo enrolado nos lençóis, caindo da cama e já atrasado para o trabalho. Esse contraste é perfeito, porque em segundos você entende o Paul inteiro. Por dentro ele se sente um herói, mas por fora ele é só um cara comum tentando sobreviver. Ele mora com o pai, o Sr. Pin, um ganso super animado que é dono de uma loja de macarrão. E o pai tem um plano muito claro para a vida do filho. Nada de aventura, nada de kung fu, nada de sonhos malucos. O futuro do Paul é simples: herdar um restaurante da família e fazer sopa de macarrão para o resto da vida. Só que o Paul não consegue esconder o brilho no olho quando o assunto é kung fu. Ele é completamente obcecado. Coleciona bonequinhos, sabe as histórias dos mestres de cor, idolatra os 5 furiosos como se fossem celebridades. Ele fala deles como quem fala de super-heróis. Enquanto isso, o Vale da Paz se prepara para um evento gigantesco. O mestre Oogway vai escolher o lendário Guerreiro Dragão, o único capaz de derrotar Tai Lung, um vilão perigosíssimo que está preso há anos, mas que pode escapar a qualquer momento. Todo mundo sabe que isso é sério. O clima é de tensão. Paul fica desesperado para assistir à cerimônia, mas claro, está preso servindo clientes na loja. A cena dele tentando sair é pura comédia. Ele inventa desculpas, tenta fugir, tropeça, se enrola todo. Quando finalmente consegue correr até o Palácio de Jade, já está tudo fechado. As portas enormes se fecham bem na cara dele. E ali dá para sentir aquela dorzinha. Ele ficou de fora. De novo. Mas Paul não desiste. Ele literalmente constrói um foguete improvisado com fogos de artifício para se lançar por cima do muro. Sim, é o plano mais idiota possível. E claro, dá errado do jeito mais espetacular imaginável. O foguete sai girando, descontrolado, explodindo tudo, e ele voa pelo céu como um saco de arroz gigante. Só que é aí que o destino mete o dedo. No exato momento em que o mestre Oogway vai apontar o escolhido, Paul despenca do céu e cai bem no meio da arena. Bem no centro, na frente de todo mundo. Silêncio total. Todo mundo olhando. E o Oogway simplesmente aponta para ele. O panda gorducho, suado, perdido, que nem sabe o que está acontecendo. Ele é o Guerreiro Dragão. A reação geral é maravilhosa. Ninguém acredita. Os 5 furiosos ficam indignados. O mestre Shifu quase tem um troço. Porque, sério, como aquele panda desastrado vai salvar o mundo? Mas Paul, ele não consegue nem processar. Primeiro vem a dor da queda. Depois a confusão. E então, a ficha cai. O sonho dele. Aquele sonho impossível, maluco, que ele achava que nunca ia viver, simplesmente aconteceu. Só que a alegria dura pouco. Quando ele tenta treinar com os furiosos, fica claro que ele é um desastre ambulante. Ele tropeça, derruba armas, quebra o cenário, se machuca sozinho. Enquanto os outros são elegantes e letais, ele parece um urso tentando patinar no gelo. Shifu, que já estava cético, começa a tratá-lo como um erro do universo. Ele não quer treinar Paul. Quer que ele desista. Cada exercício é praticamente uma armadilha para fazer o panda ir embora. E mesmo assim, Paul não sai. Ele apanha, falha, passa vergonha, mas continua tentando. Porque pela primeira vez na vida, ele está perto daquilo que ama de verdade. Depois de ser apontado como o tal Guerreiro Dragão, a vida dele não vira mágica coisa nenhuma. Nada de treinamento épico com trilha inspiradora. O que ele recebe é basicamente desprezo. O mestre Shifu não esconde nem um pouco a frustração. Dá pra ver no rosto dele que, na cabeça dele, aquilo foi o pior erro da história do Kung Fu. Ele passou a vida treinando tigresa, garça, macaco, louva-a-Deus e víbora, guerreiros rápidos, fortes, disciplinados. Aí, do nada, o universo entrega um panda gordinho que tropeça no próprio pé. Pra Shifu, Paul não é o escolhido, é um acidente. E ele começa a tratar o Paul como se dissesse: ok, quer ficar? Então aguenta. Os treinos viram praticamente tortura. Enquanto os 5 furiosos fazem movimentos perfeitos, saltando postes, quebrando madeira, girando no ar como se fosse a coisa mais fácil do mundo, o Paul mal consegue subir escada sem ficar ofegante. Ele tenta imitar os golpes e só causa desastre. Derruba armas, cai de cara no chão, destrói o cenário inteiro do dojo.
E o pior não é nem cair, é o jeito que os outros olham para ele. A tigresa é fria, nem fala direito com ele. O louva-a-Deus acha ele pesado demais. O macaco tira sarro. A garça só observa, meio sem entender. A víbora é a única um pouco mais gentil, mas mesmo assim dá para sentir que ninguém acredita nele. Paul percebe isso, e dói. Tem uma coisa bem humana nessa parte. Ele começa a duvidar de si mesmo. Aquela empolgação do "eu sou o guerreiro dragão" vira um "acho que eu não devia estar aqui". Só que ao mesmo tempo, ele é fã deles, ele admira cada um. Então imagina a mistura estranha. Você está treinando com seus ídolos, mas eles te acham um fracasso. Mesmo assim, o Paul tenta se enturmar. Tem uma cena muito boa em que ele tenta conversar, puxar assunto, contar curiosidades sobre as batalhas deles como um super fã nerd. Só que fica tudo meio constrangedor. Ele fala demais, tropeça nas palavras, ninguém responde direito. É aquele silêncio estranho. Dá até vergonha alheia. Enquanto isso, o clima fora do palácio começa a pesar. A gente corta para a prisão de Tai Lung. E aí o filme muda o tom completamente. Se com o Paul tudo é colorido e engraçado, com o Tai Lung é escuro, frio, pesado. Ele está preso numa fortaleza gigantesca, cheio de correntes, guardado por um exército inteiro. O cara é tratado como se fosse uma arma nuclear viva. E não é exagero. Só o nome dele já assusta todo mundo. Quando um mensageiro vai levar a notícia de que o guerreiro dragão foi escolhido, a situação sai do controle. Por causa de um detalhe bobo, uma pena caindo na cela, Tai Lung consegue escapar. E a fuga dele é absurda. Ele derrota dezenas de guardas sozinho, quebra correntes gigantes, escala paredes, salta no vazio. É brutal, rápido, implacável. Diferente das lutas engraçadas do Paul, aqui é pancadaria séria. Nesse momento a gente entende, esse cara é perigoso de verdade. E ele tá vindo pro Vale da Paz. Quando o Shifu descobre, o peso cai todo nas costas dele. Porque Tai Lung não é só um vilão qualquer. Ele foi aluno do Shifu, quase um filho. E deu errado, muito errado. Então agora, além de lidar com a culpa do passado, ele ainda tem que preparar o Paul. Só que Shifu já perdeu a paciência. Ele começa a treinar o Paul de propósito para fazê-lo desistir. Coloca obstáculos impossíveis, exercícios cruéis, pancadaria sem dó. Em vez de ensinar, ele humilha. Paul tenta acompanhar, mas falha feio. Leva surra, cai, rola a escada abaixo, fica todo machucado. Tem um momento bem triste em que ele fica sozinho, olhando os outros treinando, e você percebe que ele realmente acha que é um erro, que talvez todo mundo esteja certo sobre ele. Só que aí entra uma das partes mais legais do personagem. Ele podia ir embora, ninguém ia impedir, mas ele fica, mesmo sendo o pior, mesmo passando vergonha, mesmo ouvindo que não presta. Porque ele ama aquilo. Não é pelo título, não é pela fama. É porque Kung Fu é o sonho dele desde criança. E isso começa bem devagarinho a chamar a atenção do Shifu. Ainda não é respeito, mas é uma dúvida. Tipo, por que esse panda não desiste? Essa segunda parte é toda sobre isso. Frustração, rejeição, sentir que você não pertence ao lugar onde mais quer estar. O filme dá risada, claro, mas por baixo tem um drama bem real. O herói ainda não virou herói. Ele é só um cara tentando provar que merece estar ali. E o pior de tudo, o verdadeiro monstro, Tai Lung, já está a caminho. Ou seja, o tempo está acabando. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.